Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Na sequência, estudaremos lição 10, Nossa segurança vem de Deus. Nosso texto bíblico em classe, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 27. Estudaremos a respeito do Reino de Deus e a respeito do cristão e as riquezas, ok? Tópico 1, riqueza do céu e riqueza da terra. Tópico de número 2, a idolatria ao dinheiro. E o último, vivendo a quietude espiritual em Deus. Amém? Então, dando sequência, nesta aula extra de reforço, vamos estudar lição de número 10, nossa segurança vem de Deus. Aí nós temos o mundo e os seus desejos carnais, concupiscência. A Bíblia fala dos olhos, né? Olha mal, da carne, ok? As coisas desta vida, né? E a vanglória da vida. Então nós paramos aqui, já estudamos essa primeira parte, agora vamos para Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Onde nós vamos ver o tentador tentando Jesus. Interessante que no deserto, que é o ninho de demônios, para quem vai para o monte orar, aonde está sozinho, seja dentro de casa, no lar, seja no deserto, seja na montanha, onde você estiver. Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui nós vemos Jesus tendo fome depois de 40 dias no deserto. Diferente quando ele morre na cruz. Ele disse, eu tenho sede. Então, em contraposição, quando ele estava no deserto, orando e jejuando, no final dos 40 dias, ele disse, eu tenho fome. Para morrer, ele disse, eu tenho sede. Aqui nós vemos o seguinte. O diabo tentando Jesus a comer. Quando ele disse o seguinte, transforme essas pedras em pães. Ele estava mostrando uma provisão fácil. Que hoje muitos estão enriquecendo. Às custas do dinheiro que é injustiçado. De uma forma ilícita, ok? Esse injustiçado é no sentido negativo. Porque tem um injustiçado no sentido positivo. Que a pessoa ganha o seu salário, mas é injusto em relação às compras que ele faz para se manter. Por isso que o assalariado, em certo sentido, ele é injustiçado porque não dá para suprir as suas necessidades. Nós vemos que o diabo tentou, come, você pode, se tu for filho de Deus, transformar essas pedras em pães. Então a primeira tentação foi a provisão fácil, sem suor, sem trabalho, sem labuta. Depois que o homem pecou, o homem tem que trabalhar. Foi ele, o Senhor, quem disse: trabalharás 6 dias, né? E no 7º descansar. Então aqui nós percebemos que Filipenses 2, versículos 5 a 8, como homem, o Senhor Jesus, humanizado, estava sendo alimentado por Deus. Amém? Como são as aves. As aves também são alimentadas por Deus. Então Deus é como uma grande águia que sabe dar alimento aos seus filhinhos. Então Jesus, ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Então a gente vê no versículo 5, o diabo levando ele para o pináculo do templo. E aqui nós temos a segunda tentação, que é levá-lo
levá-lo ao suicídio com base em textos bíblicos. Veja a falsa interpretação do Salmo 91. Porque aquilo que nós temos como promessa no Salmo 91, o tentador chegou e disse, está escrito que se tu pular, os teus anjos vêm. Olha aí, irmão. Jesus sabia que o diabo era tentador. E vencer o diabo não é simplesmente dizer, você está derrotado, você está queimado. Não. Você tem que ter as palavras do Senhor nosso Deus. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Vai-te, Satanás. Então, palavra profética. Então, o Senhor nos autorizou no seu nome a expulsar Satanás e demônios. Amém? Então, veja que a promessa do Salmo 91 não pode ser usada com base em interpretação do diabo. Porque uma coisa é você ter o Espírito Santo e a Bíblia. Outra coisa é a Bíblia na mão do diabo. Então, quando o diabo usou o Salmo 91, então foi uma luta de Bíblia contra a Bíblia. Você lembra dos debates religiosos que tem na mídia social? Então, pode ter certeza, irmão, que tem uma casta, viu? E que só sai com jejum e oração. Porque elas não deixam a falsa interpretação. Assim são as seitas. Então, 2 ataques. Né? Tudo no monte, ó. Aqui, melhor, no lugar alto, pináculo do templo. E aqui nós temos um monte muito alto, Mateus capítulo 4, versículo 8. Então, os 2 ataques de Satanás foram em lugares altos. E mostrou todos os reinos deste mundo, toda a glória deles. Então, o diabo veio com um pacote, com um saco, com todos os reinos deste mundo. É como se a estátua de Nabucodonosor estivesse dentro de um grande sacolão e está aqui, ofereceu. Porque lá em Daniel, o sonho representa os reinos deste mundo. Não foi o que o diabo disse? Eu lhe dou tudo, te dou todos os reinos. Então a estátua de Nabucodonosor estava dentro do sacolão como representatividade de todos os reinos que estava sendo oferecido pelo diabo. Jesus sabia que os reinos deste mundo tornarão, ou seja, vão tornar-se. Apocalipse fala sobre isto. Vão voltar a ser do seu Senhor e do seu Cristo. É só questão de tempo, irmão. Não precisa, como o mundo vende a sua alma a Satanás para se enriquecer. E como tem muitos por aí a serviço de Satanás e ricos, à custa de adoração a demônios, como fazem aquelas pessoas que se consagram para entrar em novelas. Viu? Todos são consagrados ao demônio. Então veja que a terceira tentativa, veja Mateus 4, versículo 8. Um monte muito alto. A primeira foi transformar pedras em pães. A segunda, com base na interpretação errada do Salmo 91. Fazendo com que Jesus pulasse e caísse e morresse. O que eu penso agora é que eu fico muito triste que nós temos na Assembleia de Deus pastores com pensamento calvinista. Por que a gente tem uma Bíblia que ensina que a expiação não é limitada? Porque, do ponto de vista dos calvinistas, que a expiação é limitada, isso puxa várias coisas. Porque eles vão para a predestinação, e na predestinação, o eleito não pode se perder. Porque a eleição, segundo eles, está lá na eternidade e vem para a terra e vai para o céu. Então, desde a eternidade, vindo para a terra e indo para o céu, quem é eleito desde a eternidade, segundo a predestinação, que não depende do homem, aí leva a muitas aberrações doutrinárias. Por exemplo, o suicídio.
Você sabia que a tese de uma vez salvo, salvo para sempre, leva até mesmo a crer, dentro dessa tese, que os suicidas, os heróis suicidas, eles não perdem a salvação? Eles lá, não nós. Eles até mesmo dizem assim, irmão, é que nem uma heresia puxando outra heresia, irmão. Porque já que não perde a salvação, então se houver um suicídio, como acontece entre pastores por aí, entre crentes por aí, então, eles dizem, não perde a salvação. Aí nós temos uma grande questão na Bíblia. Suicídio é tirar ou manter a vida? Jesus falou sobre o templo do Espírito que não deve ser destruído. Amém? O templo do Espírito, quem destruir, Deus destruirá. Ninguém pode tirar a própria vida e nem do outro. Tanto homicídio como suicídio está dentro do contexto de Êxodo, não matarás. Não posso tirar e nem a vida do outro e nem a minha vida, porque todas as vidas pertencem a Deus. Se a do meu próximo pertence a Deus, a minha também pertence. Não é por causa que a Bíblia não fale muito sobre esse assunto de suicídio, mas ela mostra que é tirar a vida. E a vida está nas mãos de Deus. Só Ele pode tirar o fôlego e dar o fôlego de vida. Amém? Então veja aqui, a terceira tentação, no lugar alto. Promover às custas de culto satânico. Porque o Satanás disse o seguinte, se tu me adorares, aí não deu não, irmão. Esse negócio de adorar Satanás, irmão, cai fora. Jesus disse, você vá para lá com essas coisas de adorar trevas. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Vai-te, Satanás. Então, de uma forma profética, assim diz o Senhor. Jesus usou esse termo. Dito estás. Porque quando você debate com alguém Bíblia contra Bíblia, você não vence. Mas se você tiver o dom da profecia, você solta uma bomba do dito estás. Você resolve o problema, assim diz o Senhor, conforme o texto está escrito. Aleluia, glória a Deus. Então veja que Jesus, ele vale muito mais do que todos os reinos desta terra. Então nós temos de Jesus o poder do reino que nos foi entregue. Eu vos dei poder. Aleluia. Então o poder do reino vem pelo serviço prestado a Deus com sentimento de culto. Porque muitos servem a Deus, mas não têm sentimento de culto. Porque a questão está no sentimento, no coração e na alma. Porque muitos louvam com os lábios, mas o seu coração está distante dele. Amém? Vamos para a nossa próxima. Amém, meus queridos? Então nós temos aqui o comportamento do cristão. Viu? Quanto às riquezas. Assim como o cristão trata os bens, a sua posse, as suas riquezas, assim ele também trata os seus sentimentos. Porque Jesus disse, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Amém? Aí nós temos o seguinte, ou somos egoístas, ou somos honestos. Dentro da forma de como nós tratamos as riquezas. Então devemos, conforme Mateus 6:20, ajuntar tesouro no céu. Quando a gente lê o versículo 20, nós estamos abrindo a conta no céu. Porque lá não tem oxidação, não tem traça, não tem corrupção e nem ladrões. Aí Filipenses 4:17 diz, busque frutos de que abundem na vossa conta. Olha aí a palavra conta. Olha aqui, ajuntar tesouro onde? No céu. Então esses tesouros no céu está onde? Na conta. Filipenses 4:17. Então veja a luta que nós temos entre dois senhores. Esses dois senhores estão entre, olha aí, os nossos bens, certo? Que querem vir para cá, e nosso Deus que luta para tirar daqui para cá. Amém? Para quê?
para que haja um culto aceitável a Deus. A única oferta, ela não pode estar no coração, ela tem que estar no altar das ofertas de Deus. Porque o nosso coração, ele é santíssimo. E no lugar santíssimo não se pode colocar oferta. Só pode se colocar oferta no altar das ofertas. Amém? Glória a Deus. Aí nós temos a luz contra as trevas, olhos bons contra olhos maus, pureza contra a concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. E aqui nós temos os resultados. Essa luz sendo luz como unção no corpo. Amém? Se seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Então a luz como a unção no corpo. A lâmpada, nós estamos falando de luz. A lâmpada do corpo são os olhos. Os olhos bons, cheios de luz. Marcos 6, 23. Se os olhos forem malignos, todo o teu corpo estará em trevas. E se forem malignos, no olhar maligno, que só há malignidade, todo o corpo envolvido está em trevas. Aí diz o seguinte: nessa situação de olhos maus, se a mesma luz, que é uma forma de sabedoria, estiver, então esta sabedoria, se houver como luz, só será trevas. Então assim a sabedoria humana, ela é usada para fazer o mal. Amém? Agora nós vamos estudar mais profundamente. Glória a Deus. Amém? Continuando. Vamos aqui, ó. No nosso texto bíblico, Mateus capítulo 6, certo? E o versículo 26 e 27, que está aí na nossa lição. Olhai para as aves do céu, marque aves, que não semeia, olha aí, ó, ela não semeia. Nós vamos estudar, viu? Semeiam. Depois diz o seguinte: nem ajuntem celeiros, ó, nem semeia, nem ajuntem celeiros. Depois diz mais: vosso Pai Celestial alimenta. Quem alimenta as aves do céu? O Pai. Ó, o Pai. Aí, finalizando, não tendes vós mais valor, mais valor, certo? Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Aí nós temos aqui os lírios, no versículo 27. Ok? Agora nós vamos fazer o comentário sobre esse texto. Agora vamos lá. Como a Bíblia está tratando no texto que nós estamos lendo em Mateus 6, não ajunteis tesouro na terra. E vai para as aves. Aí nós temos aqui que Deus está alimentando todas as aves dos céus. As aves do céu não podem pagar pelo erro humano. Vocês sabem muito bem que quando Adão pecou, Deus disse: do suor do teu rosto. E as aves do céu é do suor do rosto? As aves do céu não têm teologia, não têm estudo bíblico, não tem médio, bacharel, não tem teologia avançada, doutorado, mas elas sabem, às 5 horas da manhã, adorar o seu Criador, na beleza da sua santidade. Então as aves do céu, elas sabem fazer o culto matutino, quando na nossa correria, nós não temos tempo nem mesmo para nós mesmos, imagine para Deus. Aí nós observamos que Deus é quem dá o pão diário, mas também dá a sementeira. Porque nós temos os ricos cristãos, irmãos, que trabalham com a sementeira. E nós temos os crentes comuns, assalariados, que tem um sustento diário do seu pão de cada dia que nos dá hoje. Aí nós estamos vendo aqui, em relação aos ricos, eles têm a abundância. Então essa abundância é a capacidade que Deus lhe dá
para ajudar alguém. Então, se Deus nos está dando mais do que o comum de um salário para se manter, é porque Deus está visando ao próximo. Então, outros que só têm o pão, cuida da sua família e ainda tem 2 moedas para colocar na oferta. Porque vocês sabem muito bem que até mesmo os pobres na lei, eles levavam as suas ofertas na casa de Deus. Maria e José levou 2 pombinhos. Outros ricos levavam cordeiro. Mas Jesus era o cordeiro de Maria e de José, o maior cordeiro de toda a história do sacerdócio levítico. Ninguém levou um cordeiro maior do que Maria e José quando foi apresentar o próprio cordeiro que tira o pecado do mundo no templo. Então veja que o sucesso de muitas pessoas está em desprezar o dinheiro. Isso aqui não é para qualquer um. É quase impossível isso acontecer, porque tudo está girando em torno do dinheiro. Tudo. Tudo está girando em torno do dinheiro. Então, se nós confiar em Deus, nós vamos exatamente acabar com a avareza, porque a avareza é o apego, o amor ao dinheiro. Porque quando se apega ao dinheiro, tem depressão. Por quê? Porque nem sempre os resultados estão dando ótimos. Nem sempre a conta está lá em cima. Então veja que o sucesso de muitas pessoas está em desprezar o dinheiro, isto é, não confiar nele. Então a avareza ela só acaba quando eu digo para o dinheiro: você não pode fazer nada por mim. Então não é o dinheiro que pode mandar ou que deve mandar em nós. Somos nós que devemos mandar no dinheiro. Quem é mais valioso, o dinheiro ou o homem? Então, o homem pode dizer para o dinheiro: eu te fiz. E assim a gente mostra que quem tem maior valor é quem fez o dinheiro. Então, se você depender do dinheiro, você vai se estressar. Olhe para as aves dos céus. Então veja a dependência das aves em relação à comida e o vestir. Então nós temos o seguinte. No jardim do Éden, certo? O homem saiu, porque pecou. Mas também, naturalmente, os animais também saíram. As aves do céu também saíram de lá, do Éden. Então, a gente percebe que essas aves do céu aqui, Deus falou para o homem: você vai comer do seu suor. E as aves do céu, Deus vai usar a sua justiça, porque elas não pecaram, é claro, né? Só o homem pecou. Então Deus vai dizer: deixa que eu cuido delas. A Bíblia diz: é Deus quem alimenta. Vocês sabem por que Deus alimenta as aves do céu? Porque ela já sabe acordar adorando a Deus. Então Deus tem o prazer de chegar com a mão cheia de milho e dizer: se alimente. Todas as aves são alimentadas por Deus, porque elas sabem falar com Deus, elas sabem adorar Deus. Então olhe para as aves dos céus, Mateus 6. Então Deus tem justiça, Ele lança o milho para elas. É Deus quem alimenta, não é anjos. A Bíblia diz: é Deus quem alimenta. Este é o trabalhar de Deus com as aves, jogando os milhos para elas, Deus alimentando, sem elas plantarem, nem colherem e nem colocar em celeiro, como faziam os homens. Aí Deus diz o seguinte: não és tu mais importante? As aves conhecem a Deus mais do que os homens, porque elas sabem alegrar a Deus. Nós não sabemos.
Deus se alegra muito em alimentar as aves. Aí quando Deus diz assim, vocês não são mais valiosos do que as aves dos céus, é porque nós não aprendemos como as aves. E Deus ainda manda uma ave, um passarinho, um roxinol, na janela do teu quarto. E você dá uma olhadinha e não sabe que Deus está mostrando um exemplo de um verdadeiro adorador, que Deus alimenta sem nenhuma preocupação. São adoradores natos de natureza. Então as aves não têm níveis de ensino teológico, como os homens têm, que procura conhecer Deus, mas não adora a Deus. Ela sabe que 5 horas da manhã tem que cantar para o seu Criador, que as alimenta. Elas não cantam simplesmente porque gosta de cantar, porque elas sabem cantar. Elas cantam por dependência. Amém? Elas cantam porque sabem que depende do Criador. Elas cantam por dependência, não porque sabem, né? Ou não sabem cantar. Nós, cheios de talento, maiores do que as aves, nós não sabemos adorar. Ainda cantamos errado os hinos. Ainda cantamos errado. Muitas letras antibíblicas sendo cantadas nas igrejas, ainda cantamos errado. Olhai para as aves dos céus, porque elas não semeiam, nem cegam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas é o Pai que os alimenta. Então ainda vem passarinho, só para dizer, tá aí, um passarinho na tua porta. Parece que eu estou vendo, faça o que esse passarinho faz. Amém? Glória a Deus. Aí nós temos os lírios, que na altura de um lírio, o crescimento dele é de um côvado, 44,4 centímetros. Não cresce mais do que isso aqui. Então, se todos os lírios desse mundo chegam e só cresce até 1 centímetro, ou seja, um côvado, que é a ponta do dedo até o cotovelo, o que é que nós temos aqui? É que quando eles chegam aqui, eles não crescem mais. Então, chegou aqui, chegou exatamente no destino que o lírio foi feito. Sabe para quê? Para produzir o perfume. Glória a Deus. Amém? Então, todos nós fomos feitos para produzir alguma coisa para Deus. Amém? Então veja que os lírios, eles não podem aumentar por natureza, porque Deus fez os lírios e eles não passam de 44,4 centímetros. Isto é, um côvado. Quando você chega no tempo de um lírio, no tempo certo, da medida, da estatura, ninguém pode impedir que possa ser um produtor de perfume aromático, que possa quebrar e ungir Jesus. Amém? Que possa mostrar, por natureza, que você foi feito para adorar o Criador. Porque nós temos talento, 1, 3 ou 5, e nós entregamos no reino em abundância, em exceder. Então, para que o Adão, naturalmente, antes do pecado, Deus já tinha dado a ele a árvore boa para se comer. Viu? Depois do suor, não tem mais árvore boa para se comer, não. Ele vai ter que trabalhar para poder se sustentar, alimentar. Glória a Deus. Então, até hoje, pela fé, homens que trabalham, eles sabem voltar por Cristo, como Adão vivia antes, porque quando nós cremos em Cristo, Ele abriu um novo e vivo caminho, e nós estamos pela fé, olha aí, na Nova Jerusalém, aonde é o nosso Éden celestial. Amém?
o nosso Éden celestial. Então, Adão não trabalhava antes do pecado para sobreviver, porque Deus já tinha feito automaticamente o seu alimento. Árvore para se comer, árvore da vida, árvore agradável, enfim, números de árvores Deus fez para o Adão comer. Agora, por que que ele lavrava a terra? Porque o solo da terra, dentro dele, estava cheio de tesouros escondidos. Não é assim que a Bíblia diz que havia ouro na terra? Lá em Gênesis, no começo, Deus escondeu tesouros debaixo da terra. Então, até hoje nós podemos, na EBD, agora mesmo, encontrar esses tesouros escondidos. Então, biblicamente, é Cristo o nosso tesouro escondido. Então, tipologicamente, estava dentro da terra. E o homem, ele poderia achar esse tesouro escondido. No nosso Éden celestial, aonde nós iremos estar com Cristo, nós vamos prosseguir, conseguindo, pela fé, o quê? Achando tesouros. Porque o conhecimento, ele sempre será na eternidade. Vamos conhecer e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isto é, achar tesouro. Não é maravilha a escola bíblica dominical? Porque nós sempre estamos achando tesouro. E esse é o nosso trabalhar e o nosso contentamento. Glória a Deus. É como se o contentamento de um homem fosse um homem trabalhador natural, fosse o seu contentamento feliz ao exercer uma atividade. Assim, na área espiritual, da mesma forma, nós temos contentamento em atuar com os dons de Deus na igreja para o crescimento do reino. Então, veja que Adão trabalhava por prazer antes da queda, sem preocupação. Amém? Nosso tesouro está escondido e nós só encontramos quando nós cavamos, porque o poço é fundo. Glória a Deus. Temos que saber que o dinheiro não é nada, esse dinheiro físico, porque ele falta. Faltou dinheiro lá no Egito. Faltou escassez terrível no tempo de José. Amém? Então o segredo é não ter inveja de quem é escravo do seu próprio desejo. Essas pessoas atuais que desejam ostentar-se, procuram enriquecer-se para mostrar o que tem. Na internet, até a comida que come, irmão, eles ostentam. E as pessoas que passam necessidade, vê aquilo. Então, é pecado a ostentação em tudo. Nós não fomos feitos para ostentar. Nós fomos feitos para agradar o Senhor e adorar na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe e a paz do Senhor.